Boa noite, gente. Mais uma segunda-feira. Sejam bem-vindos. Tema fixado na tela. Sejam bem-vindos, gente. Mais uma super live na segunda-feira. Hora de fixar o tema aqui. Pronto, tema fixado. Se acheguem. Segunda-feira, 9 horas, encontro marcado comigo. Hoje, tema para lá de importante. Por favor, primeira coisa, me digam se o som está bom, se a imagem está boa, se dá para ouvir direitinho, se dá para me ver direitinho. Por favor, me sinalizem de onde são. Digam, por favor, igreja, cidade. E é sempre bom ter interação com vocês. Hoje eu estou realmente com um temor muito grande no coração por conta do assunto que a gente vai falar. Boa noite, Sheila. Boa noite, Bernardo. Marina, minha amiga. Kiki. Se acheguem. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Já fiz live com ele, mas hoje o tema reclama uma importância ainda maior. E por isso hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de estar com o Diogo Dantas aqui. Valeu, Matheus, ser parceiro. Igreja Batista Angelim, Belém. Oi pra Goianésia. Valeu, Sidney. Tamo junto. Igreja Batista Metropolitana, IBAN. Querida IBAN, Elaine. Regina Gesteira. Ó, Sheila vem de Juiz de Fora. Gente, bom demais estar mais uma vez dividindo esse espaço com vocês. Tiago Martins, Jaciane. E o que eu quero falar sobre a live de hoje, antes de chamar o Diogo aqui? Na semana passada eu fiz uma brincadeira que é a boa e velha caixa de perguntas. E a caixa de perguntas é quase uma caixa de Pandora. A gente nunca sabe o que vai sair de lá. Lírio Armação na área. Bora, Vini. Tamo junto. O que vai sair, né? E sai as coisas mais loucas possíveis. A brincadeira que eu fiz foi: manda perguntas que eu possa responder com sim, não e depende. E aí vieram aquelas perguntas, todo tipo de pergunta, de questionamento. E aí veio uma em especial. Uma pergunta que gerou diversas outras, umas dezenas de outras perguntas. E aí a pergunta é: um suicida pode ser salvo? Alguém mandou essa pergunta, alguma coisa assim, nessa linha. Um suicida pode ter uma possibilidade de um suicida ir para o céu? Um suicida ter salvação? E a minha resposta foi um sonoro depende. Quando eu larguei o depende, eu recebi uma enxurrada de perguntas. Uma enxurrada, mas como assim depende? Depende do quê? Está escrito na Bíblia que os suicidas não herdarão o reino dos céus, pelo menos segundo essas pessoas estaria escrito. E aí, eu sem ter como replicar a quantidade de perguntas que recebia, eu optei por fazer uma live para a gente esclarecer e conversar sobre esse tema de modo mais honesto, de modo mais aberto. E eu quis estar bem acompanhado nessa live. E não podia estar em melhor companhia do que meu amigo Diogo Dantas, chamando ele para que a gente já venha com o pé na porta. E já temos 4 minutos de live e gente muito boa já está na área. Diogo, mais uma vez, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo comigo mais uma vez. Você enobrece meu Instagram, você enobrece minhas lives, aumenta muito o nível daqui. E seja bem-vindo. Eu agradeço muito sua disponibilidade e disposição. Estar conversando comigo. Seu coração é lindo. Sempre gosto de apresentar com quem eu tô, embora você dispense apresentações. Diogo é meu amigo, irmão. Diogo é meu pastor. É a pessoa a quem eu respondo, é a autoridade espiritual sobre minha vida, além de ser um grande companheiro de vida, e é uma referência para mim quando a gente está falando sobre saúde mental à luz da Bíblia. Muito obrigado pela presença, boa noite para você. Faça suas saudações iniciais. Shalom, gente, boa noite. Coisa boa estar aqui. Deus abençoe todos que estão entrando na live, já entraram. Saulinho, bom demais estar com você, meu irmão. Você é amigo, você é uma bênção de Deus na minha vida. E que esse tempo aqui seja produtivo, precioso,
Que Deus fale aos corações, que a gente possa chegar mais perto do centro da vontade de Deus, esse tema tão difícil. Diogo, de um tempo para cá você tem aplicado o seu coração, quase que subnichado o seu coração, a fazer um projeto mais específico de saúde mental à luz da Bíblia, e esse nome é um nome bem legal, que é o Renovamente. Fala rapidamente do Renovamente para a gente. O que é esse projeto, o que Deus está semeando no seu coração, o que o Espírito Santo está te direcionando nisso? Saulo, renovamente, de maneira bem simples, está fundamentado em Romanos 12:2. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o renovamente é para vivermos plenamente. Eu creio que se nós entendermos o modo de pensar segundo a palavra, segundo Cristo, segundo o Evangelho, segundo o Espírito de Deus, a nossa vida será plena. Estaremos nessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vai trabalhando ansiedade, depressão, autoestima, tudo que envolve nossa vida emocional à luz da palavra de Deus. Maravilha, espetáculo. Espetáculo. Diogão, tô com um pepino hoje pra gente descascar aqui junto. Vamos junto. Semana passada eu fiz uma brincadeira, já falei isso agora aqui, da brincadeira de me faça uma pergunta. Abri a caixa de Pandora. Uma das perguntas que recebi foi: é possível a salvação de um suicida? Um suicida pode entrar no reino dos céus? É possível que uma pessoa dê cabo da própria vida, se mate e ainda assim alcance salvação? A minha resposta foi um sonoro depende. E as pessoas começaram a replicar: depende do quê, homem de Deus? Como é que pode isso? E aquele versículo que está lá escrito naquele livro que eu não lembro agora, nenhum capítulo, também nenhum versículo, mas assim, os suicidas não herdarão o reino dos céus. Lembra aí pra gente onde é que está essa passagem, em primeiro lugar, e me ajude a esclarecer. Depende do quê? Como é que pode? É possível um suicida entrar no reino dos céus? E aí? É engraçado, Saulo, que esse versículo foi pregado da mesma forma. Para você cresceu num contexto de igreja, eu num outro, e o versículo não era não suicidarás. Poderia ser assim. Poderia ser, né? Do suicídio estarás longe, né? Não tire a própria vida. Não. O versículo era exatamente assim em todos os púlpitos. Os suicidas não herdarão. Os seus entrarão no seu? Não, herdarão. Os suicidas não herdarão o reino dos céus. Engraçado isso, né? Mas esse versículo... Mostra onde é que está. Está em Heresias 4:7. Acrescentares. Esse não existe. Gente, é uma brincadeira nossa, tá? Não existe um verso na Bíblia assim: os suicidas não herdarão no reino dos céus, os suicidas não entrarão no reino dos céus. Não existe nada na Bíblia relacionado a isso. Por isso é um desafio muito grande. A gente está fazendo brincadeira, mas a gente sabe a seriedade do tema, porque é comum as pessoas acrescentarem textos. Deus escreve certo por linhas tortas, pede à mãe que o filho atende, vem como estás. Textos que não estão na Bíblia, mas que estão no imaginário popular, ou às vezes decorrem de verdades bíblicas e que as pessoas imaginam que são versículos da Bíblia. Esse não é um versículo da Bíblia, tá? Não há nada até na bem Bíblia. Intencionado, Saulo. A ideia é boa. Perfeito. É boa. Perfeito. Às vezes, por exemplo, não cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus. Esse é um versículo, mas é do Alcorão. Não está na Bíblia. Jesus fala dos passarinhos. Ele fala dos passarinhos. Que não caem sem o Senhor. Nenhum pássaro cai. Mas exatamente. Aí só botou a folha. É boa intenção. A folha está... Exatamente. Mas é um versículo do Alcorão. Interessante. Mas é importante a gente falar isso, e por isso o motivo da brincadeira. Mas, de fato, o assunto requer uma seriedade maior da nossa parte. E a gente está aqui com todo o carinho possível e atendendo, inclusive, a uma demanda mundial, que é uma demanda do Setembro Amarelo. É uma preocupação do mundo. O suicídio hoje é uma das principais causas de morte provocada no mundo. Se não me engano, só perde para acidentes automobilísticos. Fora isso, as pessoas morrem mais por suicídio do que por homicídio hoje no mundo. E é algo que não se divulga tanto, justamente por conta da questão do estímulo. Mas a gente precisa verificar formas de enfrentar isso. Diogo, eu vou já introduzir o assunto para a gente falar.
eu acredito que grande parte das igrejas de líderes, começaram a criar essa ideia, inclusive inventar um versículo para isso, de que o suicídio nunca vai entrar no reino de Deus, que nunca vai ser salvo, para talvez usar um gatilho mental chamado medo, para que as pessoas, por medo, o medo de condenação, medo de inferno, medo de juízo, de forma nenhuma passem por essa questão de pensar no suicídio. Se você está pensando, não vá, porque se aqui está ruim, no inferno vai ser pior. Então não se mate. Mas é possível, e eu tenho que passar por essa pergunta, é possível ou é automático a pessoa se matou, vai para o inferno? Como é que você vê essa questão, biblicamente? Vamos lá, Saulinho, vamos traçar um caminho que ele não é tão rápido, tá bom? Vamos traçar um caminho claro. aqui na Bíblia. Não existe resposta fácil para isso, tá? Não é nada isso. tão simples, Exato. não é matemático. A Bíblia, como nós dissemos, não tem nenhum texto que sentencia o suicídio. Não tem, como tem para outros comportamentos e outros pecados. Eu entendo a ideia de criar um versículo para coibir o suicídio. Só que não é verdade. E o que não é verdade não se sustenta. Se eu chegar para um jovem lá da igreja e falar assim, olha, não transe com a sua namorada, porque senão você perde para sempre o seu lugar no reino de Deus. Isso é verdade à luz da Bíblia? Não. Pode segurá-lo por um tempo? Até pode. Mas não se firma, porque só o que se firma é a verdade. Então, não adianta a gente criar um texto que não existe. Isso não é verdade. Um dia a pessoa descobre que isso não é verdade, fica até com raiva de quem lhe ensinou a mentira, e o efeito é até pior. Então temos que criar um caminho bíblico e genuíno. A Bíblia não define, não fala muito sobre o suicídio, mas ela relata casos de suicídio. Tem vários casos de suicídio na Bíblia, tem alguns casos. A partir dos estudos de caso, a gente consegue formar uma teologia, a teologia do suicídio. A gente consegue ter uma teologia. Então, por exemplo, casos do Antigo Testamento que eu vou citar rapidinho aqui. Nós temos o primeiro caso que eu quero citar aqui, que é o de Abimeleque, filho de Gideão. Ele foi um homem que tomou uma pedrada na cabeça e estava quase morto. Ele pede alguém para lhe matar porque ele não quer ter a desonra de morrer pelas mãos de uma mulher. Até morrendo, o cara é machista. E ele pede alguém para lhe matar. Seria, no caso aí, Saulo, uma eutanásia. Uma eutanásia, né? E ele pede para morrer. Outro caso parecido com esse é de Saul. Ele está em guerra e ele é ferido e ele não quer morrer pelas mãos inimigas e ele pede ao escudeiro dele, em 1 Samuel 31, para matá-lo. O escudeiro está ali meio trêmulo, meio inseguro de matar o rei ungido de Deus. Saul não tem mais paciência e se lança sobre a própria espada. Um caso parecido com Abimeleque. Outro caso é de Aitofel, um conselheiro de Absalão, que viu que Absalão não seguiu o conselho dele. Isso que é confiança no próprio taco, viu? O cara viu que o conselho dele não foi seguido e disse, rapaz, vai dar errado. Não ouviram o meu conselho. Parece eu quando falo de futebol. Não ouviram o meu conselho, não ouviu o que eu falei, vai dar errado, vai perder o time, não vai dar certo. E aí a Bíblia diz que as palavras de Aitofel eram como se fossem a palavra do próprio Deus. Exatamente. Enquanto ele aconselhava Davi, quando ele mudou de lado, quando ele atraiçoa Davi e muda para o lado de Absalão, Davi vem, agora o que vai acontecer? Ele começa a orar para Deus subverter o conselho de Aitofel, porque a palavra dele era como se o próprio Deus estivesse falando. Exatamente. Tanta sabedoria que aquele homem tinha. Tipo eu. Então, quando ele vê... De novo isso, eu tô ignorando, já tem meia hora essa sua groselha aí, você não desiste, mas vamos lá. Então, Saulinho, quando ele viu que o conselho dele não ia ser seguido, ele nem quis mais participar daquilo, ele foi lá e se matou. Engraçado que o texto fala assim, ele organizou a sua casa e se matou. O cara bem esquemático, né? Outro caso do rei Zinri, que reinou ali poucos dias, acho que não me engano, reinou uma semana, 7 dias, viu que ia morrer, os inimigos cercaram o palácio, ele colocou fogo no palácio e se matou, está em 1 Reis 16. E o único caso neotestamentário que é Judas, né? Que cheio de remorso, cheio de culpa, foi lá e se matou depois que entregou Jesus, que vendeu Jesus. Agora, uma coisa a gente percebe em todos esses casos, Saulo. Todos eles eram homens distantes de Deus.
Nenhum deles tinha comunhão com Deus. Abimeleque, o primeiro que eu falei, era um cara terrível. Foi o filho renegado de Gideão, e Gideão foi um cara que teve muitos, teve 71 filhos. Abimeleque, como ele queria herdar a liderança do seu pai, e ele quis matar os 70 irmãos. Conseguiu matar 69 de uma vez e um escapou. Para você ver como é Abimeleque. Olha quem é o cara que depois quer o suicídio. Saul, a gente não precisa nem dizer. Saul era um homem que Deus deu a ele o Espírito Santo, ele perdeu o Espírito Santo e passou a ser atormentado por um demônio. Saul também é outro caso, um cara também longe de Deus. Aitofel é um cara que fica no lado errado. Deus está com Davi e não com Absalão. E Aitofel está do lado errado, está contra Deus. Zinri é um rei terrível também. O texto fala que ele morre e ele perde tudo porque anda nos pecados do seu pai antepassado Jeroboão. Judas nem precisa falar, né? Lá em João 17, Jesus chama ele de filho da perdição. Ele foi um homem que, naquele momento que entregou Jesus, estava possuído por Satanás. Então, todos os casos de suicídio, até aqui, eu reservei um de propósito para te falar daqui a pouco, um especial. Josias já tá dando spoiler aí, nosso Rabino. O Rabino já falou isso. Calma, Rabino, que eu vou chegar lá. O Rabino soltou. Então, todos esses casos aqui são homens que não estavam bem com Deus. Nós temos... E é importante pontuar isso aí, porque a gente fica falando, morrer, não vai para o céu porque foi suicídio, não vai ter salvação, e ir para o céu é quase que uma figura de linguagem, mas não vai ter salvação, Deus não vai salvá-lo, vai sofrer juízo pós-morte por causa do suicídio. Mas vejam, o suicídio aqui não é causa do afastamento de Deus, ele é uma consequência. Perfeito. Ele é consequência de uma vida de afastamento de Deus. De uma vida longe do Espírito Santo. Por favor, eu vou até abrir aqui para poder confirmar o que você falou. Que, em 1 Reis 16, 18, diz o seguinte: quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido. O suicídio é uma consequência da sua vida de pecado. O suicídio é um desembocar, é um resultado do seu afastamento de Deus. Então, em nenhum desses casos que nós falamos aqui, o autor sagrado destaca o suicídio como o grande pecado. Pelo contrário, Judas vendeu Jesus, Saul desobedeceu a Deus, Aitofel escolheu o lado errado, e o suicídio é só uma consequência daqueles que já estão vivendo. Nós temos dois casos na Bíblia de profetas, homens de Deus, que pedem a morte. Um deles é Elias, 1 Reis 19, o outro é Jonas, no capítulo 4, profeta que você gosta muito, tem muito carinho por ele, né? Pela história dele, né? E preferido. Ambos pedem para morrer, Saulo. Eles pedem a morte, mas eles têm um temor, eles não se matam. Eles entendem que a vida não está à disposição deles. Entende? Então, essa é uma ideia que a gente precisa entender muito bem. A vida do homem não está à disposição do próprio homem. O homem não escolhe quando vai nascer. É Deus quem escolhe quando o homem vai nascer. É Deus quem traz o homem à vida. E é Deus também quem tira a vida do homem quando ele quer. Ou quando ele permite. Eu costumo usar uma analogia. Imagine você que eu chegasse no Louvre agora e arrancasse a Mona Lisa lá da paredinha onde ela fica. Claro, eu ia passar por 1 milhão de seguranças, ia romper 1 milhão de sistemas, ia ter que usar uma picareta, e arrancasse a Mona Lisa de lá, rasgasse ela, vandalizasse ela todinha, rasgasse, deixasse o quadro inutilizado. O que ia acontecer comigo? Cara, ia ser no mínimo preso, pegar uma prisão perpétua lá por crime contra a humanidade. É a Mona Lisa, cara. Mas imagina que Leonardo da Vinci terminou de pintar a Mona Lisa, tá ela lá linda, ele vai assim, não gostei, tá uma porcaria. Quebrar e fazer a mesma coisa. O que aconteceria com Leonardo da Vinci? Nada. Por quê? Leonardo da Vinci é dono dela. Leonardo da Vinci tinha poder sobre aquilo que ele criou. Então, quando a gente entende a teologia da vida a partir de que só Deus tem poder sobre ela, porque Deus é o criador da vida e não eu, embora eu tenha em posse, se o curador do Louvre fizer isso, ele está lascado. Não está no poder dele destruir a Mona Lisa, ainda que esteja
a Mona Lisa no poder. Ainda que a Mona Lisa tenha sido emprestada a ele não pode destruí-la, porque ele não é o dono dela. Então só o autor dela teria esse poder de destruí-la. Saulinho, Senão, qualquer coisa contra isso é um crime contra a humanidade. analogia maravilhosa. E me permita acrescentar um pouco algo a ela. Imagina que a própria Mona Lisa ganha vida. A gente vai no Louvre lá, ela tá lá, ó, olhando por todos os lados, sorrindo. E ela fala, sabe de uma, quero me destruir. A gente vai dizer, Não, eu não deixo. Você não se pertence. Você pertence à coletividade, você pertence a todo mundo. Então, assim, É. e ao Da Vinci, né, se ele estivesse vivo. Então, isso é perfeito. Essa coisa da vida pertencer a Deus, Samuel, ela é tão poderosa que Deus, a princípio, não permitiu ao homem matar nem animais. Nem animais. A não ser ali no culto, em Caim e Abel, no sacrifício. Mas o homem não podia comer animal, por exemplo. Deus só libera o homem matar animal para comer depois do dilúvio, em Gênesis 9. E quando ele faz isso, ele fala o seguinte, ó, olha, Noé, vocês vão comer animais, mas vocês vão pegar o sangue e vão derramar na terra, como um sinal de que a vida não pertence a vocês. Vocês vão consumir só a carne, a proteína ali. Mas o sangue, que é o símbolo da vida, derrame. Não consumam o sangue como um símbolo de que vocês não podem consumir a vida. A vida não pertence a vocês. Deixa eu dar um pontinho rapidinho. Aí ele fala assim, ó, e se a vida do animal não pertence a vocês, quanto mais a vida humana. Aí ele fala, matar homem de jeito nenhum. Isso em Gênesis 9, mas joga duro aí. Não, é só um ponto sobre a estrutura da live. Tem muita gente perguntando sobre casos de doença psicossomática, gente com algum transtorno mental que comete suicídio. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Eu vou agora desativar os comentários, tem muita gente falando aí, o Edvan acabou de pontuar, tá ofuscando sua imagem. Diogo é muito bonito, tem imagem ofuscada. Então eu vou desativar. No final a gente ativa de novo, mas a gente vai tratar desses temas todos, tá? Eu pretendo não fugir da raia. Se alguém tiver algum problema, alguma questão a sugerir, vai na caixinha de perguntas aqui, pode mandar, que a gente vai abordar também. Mas a gente pretende abordar tudo isso, questões mais polêmicas, até o final dessa live. Pronto. Desativar os comentários, a caixinha de perguntas permanece aberta. Mas vamos lá, Diogo. Vamos tentar entrar logo nos assuntos mais importantes. Então, Saulo, você vê que a vida sempre pertenceu a Deus. Não é uma coisa que o homem dispõe dela quando quiser. Até a vida animal, Deus falou, não, o sangue é meu, a vida é minha. Não comam o sangue porque a vida é minha. Então isso é algo muito poderoso, isso é algo muito forte. Mas aí, Saulinho, tem um caso que é muito interessante na Bíblia, que é o caso do nosso amigo cabeludo, o Sansão. O Homem-Bomba. Por falar em cabeludo, rapaz, eu liguei a live aqui, quando eu olhei, eu não pentei meu cabelo, tô aqui todo constrangido com esse meu cabelo bagunçado. Então, não tem problema, você é um cara bonito. Mas tá meio bagunçado meu cabelo. Mas assim, o que acontece? Tá, mas... Sansão, Saulo. Sansão, ele é um caso interessante, porque ele é um cara que estava longe de Deus, pecando muito, fazendo muita besteira, perdeu a presença de Deus, perdeu o Espírito Santo, ele perdeu a unção que estava sobre a vida dele. Ele, então, no final da vida ali, no templo filisteu ali, diante dos filisteus, ele tem um tipo de arrependimento, de quebrantamento, de entrega a Deus de novo. Ele pede a Deus que devolva a ele aquele poder, aquela unção, aquele espírito que o fortalecia, que era o Espírito de Deus. E aí, quando Deus restaura Sansão, o que Sansão faz? Se mata. É um caso diferente. Nós falamos aqui que a pessoa geralmente se mata em consequência de uma vida sem Deus. Sansão, quando viveu sem Deus, era enchendo a cara, era se prostituindo, era curtindo a vida adoidado. Aí... Tanto é que o estágio onde ele se encontra na hora que ele ora pela última vez é a consequência de uma vida sem Deus. Exato. É um estágio quase de semi-morte. É um estágio onde ele vira animador de plateia, onde ele vira um palhaço, onde ele faz o trabalho de um jumento, que é no moinho, e aquilo é uma consequência de ter um afastamento de Deus. E ele não sabia, né, que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Exatamente. E esse texto é triste, né? Diz que quando ele levanta pela quarta vez, se eu não me engano agora já, que ele levanta para enfrentar os filisteus, ele não sabia que Deus havia se retirado deles. Ele diz, sairei eu agora como das outras vezes, mas não sabia. Deus já não estava mais. Ele não sabia que distância ele estava de Deus, né? É terrível isso. É duro. Mas assim, Saulo, aí é engraçado, porque todos eles, o suicídio vem do ápice do vazio de Deus. Sansão, ao contrário. Ele ficou vazio de Deus,
Quando ele é restaurado à presença de Deus, é que ele se suicida. Mas o suicídio dele é um suicídio heróico. O suicídio dele tem um propósito de salvação. Através do suicídio dele, ele está... Vamos a uma questão anterior. A gente pode mesmo chamar o fato de Sansão de suicídio? Eu acho que sim. Primeiro ponto. Porque tem gente que questiona. Não, Sansão não se matou, Sansão matou os filisteus. Mas eu acho que a pedra de toque, e aí eu dou logo a minha opinião para passar para você, é que no verso 30 do capítulo 16 Juízes, ele diz as últimas palavras dele. Perfeito. As últimas palavras dele são: morra eu com os filisteus. Exato. Ponto. Ele dá causa, ele está dando causa, ele dá causa à própria morte. Perfeito. Ele comete um ato que ele sabe conscientemente que vai matá-lo. E diz: morra eu com os filisteus. Ele queima a casa e ele derruba todas as colunas, ele sabe que aquilo ali vai cair. Eu falei, queime-case. Homem bomba, né? Homem bomba. O Rabino Josias adiantou aí. É um homem bomba. O primeiro homem bomba da Bíblia é esse aí. Isso aí. Ele detonou tudo, derrubou as colunas, caiu tudo. Ele sabia: morra eu com os filisteus. Terrorista. Então eu não tenho outra palavra para chamar que não um suicida. É a mesma coisa que um terrorista faz. Exatamente. Do 11 de setembro, eu quero matar esses americanos safados. Vou fazer o quê? Derrubo a torre deles. Mas eu vou junto. Então, o gesto não tem muita diferença, não. Se é para Deus, se é para lá, tá. Mas o gesto em si, eu não tenho outro nome a chamar que não suicídio. Mas vamos lá. Quais as motivações desse suicídio? E, de fato, Sansão merece juízo eterno e condenação por conta desse suicídio? É imperdoável perante Deus? Ou Sansão, de fato, alcançou graça perante Deus? É isso que a gente tem que questionar. Eu acho que aí entra uma questão muito interessante da motivação, né? Qual é a motivação desse suicídio? É um ato heróico. Ele estava ali destruindo pessoas que vilanizavam Israel. Os filisteus naquele tempo maltratavam o povo de Israel, escravizavam o povo de Israel, matavam os israelitas, seus homens estupravam as mulheres israelitas, matavam os bebês, tomavam os bens. Então Sansão está matando o inimigo. E naquele contexto ali era um contexto de guerra, um contexto muito bélico do Antigo Testamento. Né? No nosso caso, hoje a gente não tem esse inimigo físico, são inimigos espirituais, mas naquele caso ali tinha. Ele está cumprindo a missão dele. A missão de Sansão era ser o libertador de Israel. Era confrontar filisteu. Era derrotar os filisteus. E o texto fala que na sua morte ele matou mais filisteus durante toda a sua vida. Então foi um ato heróico. Então, o Deus que o chamou para isso certamente pesou o seu suicídio na balança. Entendeu? Então, aqui a gente Tanto a confirmação disso vem no capítulo 11 de Hebreus. Quando, dentre os heróis da fé, dentre os servos que foram exemplos de fé para que nós os inspirássemos, e depois um texto vai dizer, na pegada para o capítulo 12, vai dizer que eles estão hoje como testemunhas, ou pelo menos eu entendo assim, como se torcessem, passaram o bastão para nós e dizendo agora: eu estou ardendo em expectativa porque você vai completar a obra que eu iniciei. Eu não vi o cumprimento da promessa completa, porque eu estou esperando que ela se cumpra em você. Então, por Sansão estar citado naquele contexto, acredito que a revelação do Espírito Santo nos dá ingrediente para dizer que Sansão achou graça aos olhos de Deus. Inclusive, uma experiência salvífica. O que você pensa disso? Eu acho que você tocou na palavra-chave agora, que é a palavra graça. Eu acho que a gente tem que entrar agora na questão soteriológica. Perfeito. Porque a forma como a gente vai enxergar o suicídio depende muito da forma como a gente enxerga a salvação. A nossa soteriologia vai pesar muito nessa definição aí. Exato. Então existem duas formas de enxergar a salvação. Existem várias, mas duas básicas, né? Uma salvação que você perde, dependendo do pecado que você comete. E uma salvação que você não perde mais porque você foi feito filho de Deus e ninguém pode tirar você mais das mãos de Deus, né? Para não deixar de falar os termos, né? Uma visão arminiana, uma visão calvinista, sem querer polemizar. Lá vem. Mas, outra live vai começar. Outra live, vamos fazer uma live dessa. mas, Saulo, eu queria primeiro tocar na visão arminiana, a visão de que a salvação pode ser perdida, se é que eu não estou distorcendo o arminianismo, né, como vocês gostam de falar. Vamos lá. Se distorcer, eu aviso. Mas assim, vamos lá, vamos pensar nessa visão de que se pode perder a salvação?
Pessoal, porque assim, nessa visão de perder a salvação, então a pessoa ela é pesada na balança por Deus, né? Tipo assim, ele agora está salvo porque está em comunhão. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos tirar o suicídio e colocar um outro pecado. Imaginar que a pessoa viver uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus, uma vida. Então ele é cheio do Espírito Santo, caminhando, tá andando de carro aqui, cheio do Espírito Santo. Aí a esposa dele ligou para ele e falou assim: amor, você já está chegando? Ele está ainda 2 horas de casa. Mas para não chatear ela, Saulo, ele fala assim: não, meu bem, já estou aqui pertinho, estou a 15 minutos. E quando ele fala 15 minutos, te amo, meu amor, Deus te abençoe. Nessa distração, o carro bateu, ele capotou e morreu. O cara mentiu, Saulo. Ele mentiu nesse momento e ele não teve tempo de se arrepender. Não teve tempo de pedir perdão a Deus. Perdeu a salvação, Morreu né, cara? com uma mentira. E aí? Ele perdeu a E aí? salvação? Isso é justo? É assim que o Senhor, o Deus justo, mede as pessoas? Como Abraão fala, Eu não diria nem justo, eu falei assim, isso é isso graça? é É isso que eu graça, pergunto. isso é graça. Não, assim, não, mas É esse o tamanho da graça que te eu não tô salvou? nem entrando na graça ainda, porque a graça é pro outro lado. Eu digo porque Tô brincando. o arminiano vai responder, um arminiano assim, que acredita nisso, um argumento possível seria, não é justo, mas a salvação também não é justa. A salvação não é por Eu justiça. sei. A salvação, assim, não pela nossa justiça. É. Então, o condenado aí não vai poder dizer, injusto. Eu falei, injusto? Você merecia inferno desde sempre. É Então, porque tem uma, eu não iria por essa é linha. porque tem uma questão, Saulo, que eu quero enfatizar, que é a seguinte. Que tem pessoas que colocaram na cabeça o seguinte, que se eu não pedir perdão de todos os meus pecados, eu não estou perdoado Exato. e eu não vou ser salvo. Então, assim, eu tenho que, em vida, resolver todos os meus pecados com Deus. Só que isso é A ideia de que a nossa salvação depende do último segundo da nossa vida e ponto. Exatamente. Independente do resto da E vida. que eu não sou perdoado se eu não for consciente e estiver arrependido de todos os meus pecados. Só que isso é absolutamente impossível. Ninguém consegue discernir todos os seus pecados. Nós cometemos muitos pecados que nunca nós nem nos daremos conta. E quando chegarmos no céu, eu não creio que no céu Deus vai lançar na face de ninguém pecado, mas se ele quisesse, ele falaria assim: ei, Diogo, rapaz, você vacilou. Foi mesmo, papai, vacilou, mas eu te liberei. Eu te perdoei. Davi diz isso. Ó, Salmo 19, versículo 12. Ele fala assim, ó. Saulinho, você tá aí? Botou? Tá aí? Tô aqui. Ele fala assim, ó. Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios pecados? Livra-me, me absorve dos que eu desconheço. Você entende? Então essa métrica de que... O próprio João, numa das suas cartas, ele diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. Mas ele também diz assim, se eu disser que eu não tenho pecado, eu engano a mim mesmo e não há verdade em mim. Ou seja, é difícil dizer em algum momento eu não tenho pecado, ainda que eu tenha confessado todos. Há sempre algo de pecaminoso em nossas atitudes, em nossas lembranças, em nossas intenções, até às vezes no próprio ato de pedir perdão. Eu estou pedindo perdão porque eu tenho um coração arrependido ou porque eu simplesmente tenho medo de ir para o inferno. Então, esse tipo de pensamento, ele também, a algum nível, a pecado tem nossa santidade. Se a gente for pensar na nossa natureza humana deturpada e ainda carente de aperfeiçoamento, é preciso pensar dessa forma tranquila, de que Deus nos ama apesar dos nossos pecados. O que não quer dizer que pecado é uma coisa normal. Quer dizer isso não é a relativização do pecado. Não, mas é uma compreensão de que a graça de Deus é muito maior do que a nossa consciência do pecado. Ela vai além. Quando o filho pródigo volta para casa, em Lucas capítulo 15, ele tem ali alguma noção do que ele fez contra o pai, mas ele não tem toda a noção. Ele tem alguma noção do que ele fez, mas não toda. E quando o pai o abraça, o pai está falando, eu estou lhe perdoando pelo que você sabe que fez e pelo que você nem sabe que causou no meu coração e causou aqui em casa. Então, é muito... Só antes de a gente progredir, rapidinho, é porque eu estou recebendo muitas perguntas na caixa. As perguntas são sempre nesse sentido. O suicida, então, é como o que comete o pecado contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Se algum dia eu tentei me matar, posso ser perdoado? A nossa lógica, o que a gente está traçando aqui, que nós entendemos que é o bíblico, é que o suicídio não é a causa da condenação, tá?
não, biblicamente, não é o fato de, não é cabalístico. Você se matou, vai ser condenado. A gente acabou de citar o exemplo de Sansão, que cometeu um suicídio, mas em condições e motivações distintas, e entendemos que Sansão alcançou graça de Deus e foi salvo, tá? Então, isso não pode ser entendido como incentivo ao suicídio, porque a Bíblia não faz isso, mas a gente também não pode cravar ideias cabalísticas, ideias simplesmente caricaturadas sobre o suicídio e dizer suicidou, não tem perdão e já era. A nossa salvação, ela não é definida pelo último segundo da nossa vida, tá? Ah, não deu tempo de pedir perdão do homicídio que eu causei contra mim mesmo. Tá, e se você morrer mentindo para sua esposa? E se você morrer falando para o seu chefe que entregou um relatório que na verdade você ainda está fazendo? Você perdeu a sua salvação por causa disso? A graça de Deus é tão frágil assim? Então a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, tá? Só fiz essa questão para amarrar algumas perguntas que estão chegando na caixinha de perguntas. Mas, por favor, prossiga, Diogo. Então é isso perfeitamente. A gente tem que compreender essa graça que vai para além da nossa consciência do pecado. Então não é porque eu não confessei o pecado, não me arrependi daquele pecado específico que a graça não vai me alcançar. É lógico que a graça ela se manifesta numa vida que dá um fruto de arrependimento. Um dos sinais de que eu recebi a graça é arrependimento, é quebrantamento, é voltar para a casa do Pai. É dizer, levantar-me e ter com meu Pai. Mas eu não tenho consciência de tudo que eu fiz. Mas eu sei que eu pequei. Eu sei que eu transgredi. Eu reinsisto com esse texto. Gravem aí, gente. Salmo 19, versículo 12. Quem pode discernir todos os seus erros? Absolve-me, Senhor, daqueles que eu sou ignorante. Então isso é muito importante. Agora, Saulo, a gente tem que pensar o seguinte, ó. O suicídio pode indicar que alguém não é salvo? Pode. Porque, como eu falei, geralmente o suicídio acontece na vida de quem não está andando com Deus, não está bem com Deus, o coração não está no lugar certo. Então pode indicar. Mas ele pode cravar? Não pode. Porque essa pessoa pode estar andando com Deus, pode estar caminhando com Deus e pode ter vivido um momento de fraqueza. Como num momento de mentira, num momento de um olhar indecente, um momento de agressão ao outro, um momento de orgulho, um momento de qualquer outro pecado, a pessoa num momento, num surto psicótico, numa perda de cabeça, num nervosismo, foi lá e tirou a própria vida. Até às vezes sob efeito de um psicotrópico, né? Como alguém já perguntou aí. É uma das grandes perguntas. De um remédio. Pessoas movidas por doenças psicossomáticas, Exato. Um quadro gravíssimo de depressão, Exato. por exemplo. Essas pessoas necessariamente perdem a salvação por estarem movidas por uma violenta depressão, de alterações químicas, ou por uma fraqueza que ela se tornou irresistível para aquele momento. Às vezes a pessoa tem um senso de fracasso muito grande, porque não consegue, pais que não conseguem sustentar a família, pessoas que perdem um emprego e se veem desesperadas, naquele momento de fraqueza são levadas a uma situação de suicídio. É possível simplesmente cravar que por causa daquela fraqueza, e ela simplesmente não foi forte o suficiente, ela não aguentou a pressão, ela vai ser condenada a um juízo eterno por conta disso? De fato, a gente tem que cravar, é um defeito na fé. É um probleminha ali de uma fé não aperfeiçoada, de uma confiança em Deus que não chegou num nível muito oportuno, mas é um defeito da fé salvífica. Aquilo é motivo para, de fato, ela não ter direito a se assentar diante de Cristo no reino dos céus. É o que a gente precisa pensar. E eu quero insistir nesse ponto. A gente pode substituir o suicídio por qualquer outro pecado. Alguém que anda com Deus, alguém que anda com Cristo, alguém que é filho de Deus, alguém que é nascido de novo, ele deixa de estar nos braços do Pai por um deslize momentâneo. A gente tem que pensar sobre isso. Porque a nossa salvação não é pelas nossas obras, é pelo que Cristo fez. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, não por obras. Não vem de vocês, para que vocês não se gloriem. É lógico que o salvo, ele tem obras, ele tem frutos de salvo. É o que Tiago diz em Tiago 2:18. Eu mostro que eu tenho fé com as minhas obras. A obra é um sinal de fé, mas a obra não salva. O suicídio é uma obra estranha. O suicídio é uma obra que eu digo, rapaz, esquisito, cara. Ele era crente, era filho de Deus, andava com Deus e se suicidou. É uma obra esquisita. Como a mentira é uma obra estranha, o adultério é uma obra estranha, o orgulho é uma obra estranha ao crente, todo pecado é uma obra estranha àquele que está salvo. E o suicídio também é uma obra estranha.
Mas nenhuma obra, nem boa, nem má, salva ninguém ou tira ninguém da salvação. A salvação é pela graça. A salvação é uma decisão de Deus de perdoar todos os nossos pecados. E o único pecado imperdoável na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a ofensa, que eu entendo como rejeição à obra do Espírito Santo, que está ali em Marcos 3, né? Então, e que não pode ser comparado com suicídio. Não tem nada a ver com suicídio. Não tem nada a ver com suicídio. Ali são pessoas vivas. É uma das perguntas. Com pessoas vivas, conscientes, que eu interpreto aquilo como pessoas que dizem, eu não quero. Porque ali o que acontecia ali? Os fariseus, os escribas, diziam, Jesus, ele é um endemoniado, ele faz milagres. Fique claro, aquele grupo de fariseus, tá? Não eram todos os fariseus, não eram. Era um grupo aquele específico. Grupinho ali do mal, ali, porque tem muita sessão do bem. Exato, tem muito fariseu do bem. O próprio o mestre da época lá, o nome dele? O Nicodemos. Nicodemos, mas eu queria o outro, o grandão, o que Paulo aprendeu. Gamaliel, um fariseuzão, né? Gente boa pra caramba. Então, aquele grupinho ali perseguindo Jesus e disse a Jesus, você faz milagres pelo poder de Beelzebul. O que significa isso? Nós rejeitamos completamente você. Nós não queremos, você é do mal, nós não queremos conta com você. Aí o Senhor fala assim, ó, olha, vocês rejeitaram o Pai, e o Pai ainda está perdoando vocês. Me mandou aqui. Vocês estão me rejeitando, e eu estou aqui ainda querendo ajudar vocês. Mas se vocês rejeitarem o Espírito Santo, não tem mais bom dia, amigão. Não tem mais chance. Ele é a última pessoa da Trindade que vem se relacionar com vocês. Vocês rejeitaram a primeira pessoa da Trindade, a segunda. Se rejeitarem a terceira, quem vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo? Vocês não têm mais jeito, não tem mais perdão. É assim que eu entendo o pecado imperdoável. E não tem nada a ver com suicídio. Que, como eu falei, se o suicídio acontecer na vida de um filho de Deus, é uma coisa momentânea. Lógico, ele pode estar maquinando o suicídio, e esse é um pensamento pecaminoso, é uma rebeldia contra Deus, é um atentado contra a vida, e aí sim a gente tem que avaliar se essa pessoa... A gente não, quem avalia isso é Deus. É Deus quem vai avaliar se essa pessoa de fato era salva ou se ela caminhava ali aparentemente com ele, mas nunca caminhou de verdade. É Deus quem julga essas intenções do coração. Mas o que eu posso dizer é que se a pessoa caminhou com Deus de verdade a vida toda e num momento de deslize, de fraqueza, ela tirou a própria vida, eu não posso cravar de forma alguma que ela perdeu a salvação. Isso pertence a Deus. Isso pertence a Deus. A gente não está dando uma resposta categórica. Ela vai para o céu, ponto. Não é uma resposta categórica. Pelo contrário. Mas é uma questão bíblica de que o suicídio por si não é a causa da perda da salvação. Mas muitas vezes ele é uma consequência de uma vida de uma pessoa que não está salva. Ele é uma consequência de um afastamento de Deus, de uma vida longe dele. Então, o suicídio não é a causa do juízo. Mas muitas vezes ele é uma consequência de uma vida que atraiu para si juízo. Então é importante a gente diferenciar. A gente não está de forma alguma incentivando o suicídio nem abrindo porta para o suicídio. Pelo contrário. Pronto, é nisso que a gente não está, fica tranquilo. A gente não está fazendo o seguinte, tentando segurar o suicida com a mentira. Porque isso não funciona. Viva pelas razões certas. Isso é um método carnal. E tem muitas pessoas, muitas igrejas, muitas religiões que tentam segurar as pessoas com mentiras. Não só no suicídio, como em outros pecados. Isso não funciona. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é a verdade quem promove uma vida livre e abençoada, e não cativeiros da mentira. Então é o seguinte, não há nenhum incentivo ao suicídio aqui, muito pelo contrário. É bom marcar isso, porque o que tem de gente para distorcer o que a gente fala não é brincadeira, hein, Saulo? Mas assim, é bom marcar isso. Mas observe, em primeiro lugar, a gente não quer incentivar o suicídio. Por quê? Porque pecar nunca é solução. Se você está mal, pecar e contra aquele que pode mudar a sua vida nunca é solução. E suicídio é pecado. Então, pecado, afrontar a Deus, nunca é solução. Em primeiro lugar, já começa por aí, né? E nós temos razões para viver. E eu queria falar algumas delas rapidinho. Já está na hora de falar sobre isso? Só um ponto. Não, já passou da hora, inclusive, mas só para a gente entrar nisso, a gente não quer dizer não se mate simplesmente pelo medo do inferno, como eu não quero dizer não peque por medo do inferno.
Como eu não quero dizer venha a Cristo por meio do inferno. Como eu não quero dizer, ó, Jesus vai voltar, arrume sua vida urgente, senão tu vai para o inferno. E essa não é a teologia bíblica. Isso não é o evangelho. O evangelho, ele lida com prazer e não com com mordaça. O Perfeito. evangelho não castra o homem. O evangelho, ele não aprisiona, ele não bota uma arma na cabeça. Me aceite, senão te mato. Isso não é evangelho, isso é religiosidade. Isso é trava mental. Não é assim que funciona. Também não funciona assim com suicídio. Cristo nos dá razões para viver, ao invés de ficar se preocupando em te dar razão para não se matar. Tá? Não é assim que funciona. O evangelho não é aquilo que diz, se você se matar, você vai para o inferno. Não. É se você viver, você vai conhecer Cristo numa plenitude muito maior. Cristo vem Maravilha. para nos dar vida e não para te dizer, não se mate, senão eu te mato. Já Sabe? pensou? Não é assim que funciona. Então, Cristo é a razão para viver. É Exatamente. importante a gente pensar por aí e não pela lógica maniqueísta de salvo, não salvo, de céu e inferno, que o tempo todo a gente está barganhando com Deus, negociando e colocando o evangelho em uma caixinha de sim ou não, sabe? Do tô dentro, tô fora. Esquece isso, cara. Muda sua mente urgente, porque isso não define o evangelho. O evangelho é razão para viver e viver com abundância, com prazer, com uma vida frutífera e plena. Agora, por favor, Diogo, vamos lá. Eu vim para que tenhais vida, e vida em Abundância. abundância. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, você falou, foi perfeito. Aí eu vou só pontuar aqui, mas a essência você já falou, né? 1 João 4,18 fala assim: o verdadeiro amor lança fora o medo. E o medo naquele lugar, Todo medo. naquele contexto ali, é medo de Deus. E fala assim, É. porque o medo pressupõe castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando eu estou pleno no amor, nem medo de Deus eu tenho mais. Eu não vivo por medo, eu vivo com alegria. Eu tenho razões para viver esse amor maravilhoso de Deus. Então, assim, a primeira razão que eu quero destacar aqui que a gente tem para viver, Saulo, é o que a gente já falou aqui, é só que um pouco mais amplificado, que é a sua vida não pertence a você, pertence a Deus. Né? A vida é dele. Então, assim, não tire o que não é seu, ela é dele. Né? E se você quiser morrer, você pode até fazer como Elias e como Jonas. Senhor, não estou mais a fim de viver. Senhor, se eu quero para sair o processo, você pode fazer isso, como Jonas e Elias. E Deus falou, não vai morrer nenhum dos dois agora. Não sabe? A vida é dele. Você pede a ele se você quiser. Tá bom? Outra coisa interessante, Saulo, é que a vida não pertence só a Deus, mas Deus também entregou a nossa vida como presente a outras pessoas. O suicídio, ele não deixa de ser um ato muito egoísta. Eu estou pensando na minha dor, né, no meu problema. Poxa, mas quando eu tirar a minha vida, está repreendido, ó a superstição gospel, eu vou até bater na madeira aqui. Eu vou machucar um monte de gente. Por exemplo, eu sou marido e eu tenho 2 filhos agora são 2. Imagina se eu tiro a minha vida. Que trauma eu ia causar na vida da minha família, dos meus amigos, das minhas ovelhas. Então a minha vida não parece só a mim. Hoje, Saulo, uma irmã me mandou assim, pastor, eu coloco essa live de hoje para minha mãe assistir, a mãe dela já é idosa, para minha mãe assistir, porque eu tenho preocupação de ela relembrar e sofrer, porque há muitos anos o irmão dela tirou a vida e ela carrega isso com uma dor profunda no coração. Então, o irmão tirou a vida e ela sofre. Então, a nossa vida não pertence só a nós mesmos, né? Outra coisa muito interessante, Saulo, é que a vida muda, cara. As estações da vida mudam, os tempos mudam. O caso de Jonas é interessante, ali em Jonas 4. Jonas está ali dizendo, Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais, não quero viver mais. Aí Deus vai lá, faz uma boboreira crescendo sobre a cabeça de Jonas. Aí ele fica felizão. Um arbusto. Aí ele fica feliz, ele fica Muda tudo. felizão, mudou, fica alegre. Aí Deus vai e mata de novo a boboreira, ele de novo cai em depressão e quer morrer. Então, a vida é essa dinâmica. O que você está sentindo hoje pode não ser mais uma realidade amanhã. E Deus é especialista. Deus muda as Deus é estações. especialista em mudar as estações. Salmo 30, versículo 5. A sua ira dura só um momento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quantas vezes eu senti dores na minha alma que pareciam infinitas e de repente, você também já sentiu isso? E de repente,
aquele toque, aquela graça, aquele renovo de esperança brota. Porque quem anda com Deus é consolado. Bem-aventurados que choram na presença dele. Tem até uma música famosa que marcou a minha adolescência, né? Pois os que choram aos pés da cruz, né? Sabe, Clamando em Lucas? nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, Misericórdia, misericórdia, graça e graça. luz. Tem um texto em Cantares também que é lindo, Cantares 2, que o noivo chega para a noiva, a noiva está enclausurada em casa porque é inverno. E ela não percebeu ainda que o tempo mudou. Aí ele vai na janela dela e fala: Ei, abre, sai, vem. O inverno passou e se foi. Se Apareceram, foi a chuva. apareceram as flores, os passarinhos Os pássaros estão cantam. cantando. O tempo da alegria chegou. Aleluia! Irmão, creia em Deus que o tempo da alegria vai chegar de novo na sua vida, em nome de Jesus. Uma outra coisa, Saulo, que eu gosto muito como razão para viver é o seguinte: ainda que o problema não se resolva logo, tem uma coisa que Jesus fala que é muito legal lá em Mateus 6,25. Eu trabalho muito isso no Renovamente. Minha turma do Renovamente agora vai lembrar disso aqui. Ele fala assim: não andem ansiosos por nada, o que vão comer, o que vão beber. Aí ele fala o seguinte: ó, a vida é muito mais do que a comida. Tipo assim, a vida não é esse pontinho que tá faltando aí. Você tem muita coisa. Você está depressivo, está triste porque tem um problema no casamento, mas a vida é mais do que seu casamento. Você está triste com sua igreja, mas a vida é mais do que sua igreja. Você está triste com o seu trabalho, mas a vida é muito mais ampla. Tem muita vida para viver, tem muita beleza. Não se foque demais num ponto ruim, porque muita gente tira a vida, Saul, por causa de um motivo, sabe? Crise financeira, decepção amorosa, não gosta de quem é. Então, uma coisa ali que Fracasso. mexeu com ele, vai, não quero mais viver. E Jonas tinha um motivo só. Elias tinha um motivo só. E eles queriam deixar de viver. Só que a vida. E Elias. E Deus fez isso com eles. Elias, tem muita vida para viver ainda, Elias. Você vai ungir Eliseu, você vai ungir um novo rei, você vai ungir um rei da Síria. Vem, tem vida para viver. Tem uma canção do Gonzaguinha, que ele fala assim, né? Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, esperança, né? Será, mas isso não Né? impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Mesmo com as dores que nós sentimos, há muita beleza na vida. Cara, às vezes eu tô triste com alguma coisa, eu bato o olho na minha filha, e agora no meu pequeno também. Cara, eu vejo vida, eu vejo perspectiva. Então, a vida é muito mais do que um problema circunstancial que nós estamos vivendo. E a última coisa que eu queria falar, Saulo, e passar a bola para você de novo, é o seguinte. Rapaz, o que preenche o nosso coração é o amor, né? Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 que se eu não tiver amor, eu fico vazio. E que existem três coisas que sustentam a vida do homem, que permanecem na vida humana: fé, esperança e amor. E a maior delas é o amor. É muito difícil alguém que está curtindo um grande amor pensar em tirar a vida. Pelo contrário, ele pensa em viver. Ele revive. Eu lembro lá de Gênesis, que diz que Jacó, quando José morreu na cabeça dele, ele morreu por dentro também. Ficou em luto por anos. Né? E no dia que ele soube que José estava vivo, o espírito dele reviveu. O amor pelo seu filho lhe fez. Então, assim, quando a gente está amando, a gente está apaixonado. Já viu aquela pessoa que está toda largada na vida, né? A aparência é toda largada, aí se apaixona. Eu vejo um monte de coroa fazer isso. Esse coroa tudo faz isso. Tá ali, largadão, acabou se apaixonou, meu irmão, começa a malhar, começa a se cuidar e tal. Tá, por quê? Porque no amor ele ganha vontade de viver. E Saulo, se a gente Perfeito. entender o amor de Deus, cara, se a gente viver, se a gente se jogar nesse amor, a nossa alma é preenchida de uma maneira extraordinária. Paulo, eu recomendo muito o capítulo 8 de Romanos, né? Onde Paulo vai falar que o Espírito Santo ele vai testificando no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E ele fala a partir do versículo 35 assim, ó, o que vai nos separar do amor de Cristo? Nada. Aí dá um monte de problema lá, só coisa barril, perigo, espada, fome, nudez, altura, profundidade, Tribulação, anjo, angústia, demônio, perigo. angústia, só coisa ruim. Ele fala, eu me sinto vencedor em tudo isso, porque em tudo eu me sinto amado. No 28 ele fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que vivem uma relação de amor com Deus. Tudo contribui para o nosso propósito no Senhor. Então, assim, quando a gente encontra esse amor de Deus, ele preenche a nossa alma,
Ela tem muita razão para viver, tem muito prazer. O que acontece com a gente, Saulo? A paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração. Mesmo sem motivos aparentes, mesmo com uma vida chata, uma vida difícil, eu tenho uma paz, eu tenho uma alegria. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, Glória a mesmo Deus. com as tribulações todas. Glória a Deus. Eu vou ativar os comentários, que a gente está nos 5 minutos finais. Tá bom. E aí vou deixar a galera participar, e até para dar o feedback do que absorveu. Mas eu acho que fica marcado para mim, de tudo isso, do nosso papo, da nossa conversa, é que a gente precisa urgente quebrar essa noção de que tudo é vou pro céu, vou pro inferno. Que a gente começa a se sentir responsável pela nossa ida pelo céu ou pro inferno. Não. A salvação, ela é uma obra de Cristo. Ela é uma graça de Cristo. E se a gente não entende isso, a gente começa a ficar com essa tô salvo, tô perdido, tô no céu, tô no inferno o tempo todo. Tô aqui tá raso, aqui tá fundo. E é por isso que a gente anda claudicante. Porque a gente acha que a nossa aceitação depende do nosso trabalho, depende das nossas boas ações, depende de Cristo, cara, e do que Cristo fez. É um presente. Então para de achar só não me mato para não ir para o inferno. Eu não vou me matar, não. Você tem que pensar que você vai viver para andar com Cristo, porque Cristo veio trazer vida e não razões para não morrer. Cristo veio trazer vida em abundância. Então a noção que a gente precisa ter não é que o suicídio é uma causa de condenação. E também não cabe muito a gente especular quem foi salvo e quem não foi. Isso só vai ficar muito claro para a gente no período da ceifa, que é no final da parábola do trigo e do joio, que é quando ambos crescem, e aí vem o dono da horta e pega o que for para ser pegado, e queima o que for para ser queimado. E ali vai ficar claro a diferença entre o justo e o não justo, sabe? Entre o trigo e o joio. Mas por enquanto está tudo muito parecido. Não é tão claro assim para a gente. Então, essa noção de que o suicídio é sempre uma causa de levar alguém para o inferno, abandona já essa noção. Porque não é nisso que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar em que o foco da nossa vida é Cristo. E não necessariamente o céu. O foco da nossa vida é uma vida de caminhar para Cristo e não fugir do inferno. Se a gente pensa assim, a gente está diminuindo o evangelho a um adestramento de cachorro. Porque um cachorro bem educado, ele pode ir para o céu também por essa teologia nossa. Um cachorro que quando ele faz xixi no jornalzinho ganha um biscoito, quando ele faz xixi no tapete ganha um tapinha no focinho, esse cachorro vai para o céu por essa teologia. Porque ele, dentro de pouco tempo, vai parar de errar. E ele não vai se matar nunca. Então, a gente não tem que pensar assim. Mas a boa razão para viver, e Diogo falou, e eu acho que é mais marcante, aqui me marca mais, meu amigo, você é amado. Quando você descobre o tamanho do seu amor, quando você se apaixona, você descobre que tem um outro coração recíproco, apaixonado por você, despejando amor em sua vida, amigo, você não quer mais perder um minuto de proximidade com esse amor. Você não quer viver mais longe dele. Você não quer viver outro estilo de vida que não um estilo de vida abarcado, deitado, banhado por esse amor verdadeiro. Então, talvez você não saiba o quanto você é amado. E por isso, pensamentos como esses, pensamentos mortíferos, moram na sua cabeça, moram no seu coração, moram na sua família, porque você ainda não descobriu o tamanho desse amor que nos aceitou como nós somos, apesar de quem somos. Diogo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Temos 1 minuto e meio de live ainda. Eu queria dizer o quanto te amo, e o quanto você é importante para o Brasil. Tá? Eu tenho o prazer de ter um relacionamento próximo com você, e acredito que todo mundo deveria ter também, porque somos muito abençoados. Obrigado, meu irmão. Uma boa noite para você. Você deu uma renovada em muitas mentes essa noite, viu? Ô, amigo, muito obrigado. Eu quero recomendar para a turma aí, Saulo, que vá no meu canal do YouTube, o link está na minha bio do Instagram, e assistam as 3 lives que eu falo sobre depressão à luz da Bíblia. Vai ajudar muitas pessoas. Maravilha. Viu? Muito legal. Irmão, coisa muito boa. Obrigado, eu te amo muito. Você é uma bênção sem... Eu amo você. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras eu nem sei dizer. Eu agradeço demais. Você é top, o resto é sutiã, meu irmão. Um beijo grande. Obrigado, irmão. Te abençoe muito. Um beijo, agradeço todo mundo que ficou com a gente também. Amanhã tem 7h10 live do Diogo. Sim, novamente, amanhã, acompanhe. E segunda-feira, sempre aqui comigo, 21 horas, sempre falando de algum assunto referente à Bíblia. Hoje não foi tanto de interpretação, mas esse assunto estava
na pauta de muita gente pedindo. Muito obrigado mesmo pela companhia de vocês, vocês são maravilhosos. Um beijo e até a segunda que vem, 9 horas, nesse mesmo bate-canal. Até mais e beijo no coração. Shalom.